Bem-vindos ao Cineclips e hoje vamos falar de um filme um tanto quanto intrigante. Já pega sua pipoca e se prepara que lá vem spoiler. A história gira em torno dos passageiros do voo 7500 da Pacific Airlines viajando de Los Angeles para Tóquio. Uma série de imagens passam pela tela mostrando o avião em turbulência e os gritos dos passageiros se preparando para um grande impacto. Logo mais tarde, as imagens voltam 4 horas antes de tudo dar errado. O avião, pilotado por Peter Haney, está prestes a decolar em um clima claro. Enquanto isso, duas comissárias de bordo, Laura e Suzy, estão fazendo os preparativos necessários para a decolagem. Os passageiros começam a embarcar, incluindo o casal de férias, Brad e Pia, e também um ladrão chamado Jay, também Lance Moran, um empresário suspeito que viaja com a estranha caixa de madeira, e também um casal chamado Rick Lee. Lance, o empresário, parece ser excessivamente protetor da caixa e a mantém no compartimento de bagagem localizado sob o seu assento. Enquanto isso, os passageiros se acomodam e as duas comissárias de bordo, Laura e Suzy, estão tendo um caso secreto com o casal do Capitão Pete. Laura informa a Pete que o controle terrestre transmitiu uma mensagem urgente sobre uma verificação importante que foi negligenciada. Pete, no entanto, finge não saber de nada e continua flertando com ela. Enquanto isso, Brad, Pia e outro casal são os únicos passageiros na classe executiva. Brad e Pia secretamente terminaram, mas mantiveram a notícia em segredo para todos os seus amigos, para evitar que o plano fosse arruinado. E enquanto isso, Liz está em sua lua de mel com seu marido Rick, que é um snob por natureza. Ela reza para que ninguém se sente ao lado dela, para que ela possa ficar sozinha com ele. No entanto, Ginta aparece de repente e ocupa o assento ao lado dela. Liz nota o olhar perturbador da mulher e tenta mudá-la de lugar, mas Ginta educadamente recusa. Enquanto as duas conversam, fica claro que Rick está intrigado com o personagem de Ginta, mas rapidamente desvia o olhar quando sua esposa o flagra olhando para a estranha. Logo após isso, os pilotos anunciam que estão prestes a decolar e as comissárias de bordo verificam cuidadosamente todos os passageiros para que não ocorra nenhum erro. Quando Laura se aproxima do suspeito Lance, ela pede para ele colocar sua caixa no compartimento de bagagem. Ele o faz, mas é óbvio que dentro dela está escondendo algo muito importante. E logo o avião decola e os passageiros finalmente podem soltar os cintos de segurança. O ladrão Jake tenta conversar com a mulher ao seu lado, mas ela responde friamente a ele. Ela também percebe a presença de vários telefones em sua bolsa e percebe que ele é um ladrão. Só que de repente, o avião passa por uma turbulência inesperada e todos os passageiros prendem os cintos e esperam nervosamente que tudo isso passe. Após alguns minutos intensos, a situação volta ao normal e todos respiram aliviados. De repente, no entanto, Lance tem um ataque de pânico e luta para tentar respirar. Enquanto sua condição continua a piorar, as comissárias de bordo pedem a qualquer médico ou profissional a bordo que se apresente. E, infelizmente, antes que possam fazer um diagnóstico, Lance começa a sangrar profundamente pela boca. Logo Brad se adianta e revela que é paramédico. Rick também se voluntaria para ajudar e eles tentam salvar Lance, mas o empresário começa a convulsionar. Todos os passageiros encorajam Lance a sobreviver, mas ele para de se mover e respirar diante de todos eles. Rick e Brad tentam reanimá-lo com RCP, mas sem sucesso. Apesar do acidente devastador, o Capitão Pete decide continuar a viagem para o Japão. A tripulação transfere todos os passageiros da primeira classe para a classe econômica, fazendo espaço para o corpo de Lance. Logo mais tarde, enquanto distribui bebidas, Laura nota o dente ensanguentado de Lance em seu assento e começa a ter flashback dele como funcionando. Quando as visões se tornam intensas, ela entra em pânico e eventualmente desmaia. De repente, garrafas de água começam a se colapsar e é descoberto que a pressão da cabine está caindo. Logo, isso demonstra que o avião começa a cair livremente, causando caos entre os passageiros. Depois de muita luta, o piloto de alguma forma consegue estabilizar o avião, mas ele continua a tremer violentamente. Para piorar as coisas, os níveis de dióxido de carbono começam a subir, então as máscaras de oxigênio são distribuídas sobre os assentos. No entanto, a máscara de oxigênio de Pia não funciona, forçando Brad a desistir do oxigênio e encontrar outra forma. Ele então percebe uma criança inconsciente em outra fileira e vai ajudá-la. Enquanto isso, uma mulher chamada Raquel está presa no banheiro, sem oxigênio também. Ela consegue abrir a porta, mas antes que possa colocar a máscara, também desmaia. E dentro do avião, a situação volta ao normal e o Capitão Pete revela que a cabine despressurizou porque uma vedação foi danificada pela turbulência anterior. Com essa notícia, todos finalmente tiram suas máscaras de oxigênio e respiram, muito aliviados. Enquanto isso, Laura verifica todos os passageiros um por um. Ela percebe Raquel desmaiada no banheiro. A pobre mulher é imediatamente administrada com oxigênio de emergência e depois de alguns segundos ela acorda. Enquanto isso, Pia percebe o reflexo de uma aparição assustadora e fantasmagórica, mas quando ela se vira, não há nada
nada lá, e ela acha estranho isso tudo. É quase como se ela tivesse começado a ficar paranoica por causa das circunstâncias ao seu redor. Enquanto isso, o ladrão Jake deixa o seu assento e se esgueira para a classe executiva. Acontece que ele tem interesse em roubar o relógio Rolex de Lance. Depois de concluir o trabalho, ele também tira uma selfie com um homem morto, mas de repente Lance começa a se mexer, assustando Jake. Quando ele puxa a lona que cobre o corpo, ele fica total descrente. Na cabine, o Capitão Pete tenta fazer contato com o rádio de Tóquio, mas ele ouve apenas uma voz distorcida do outro lado da linha. E logo mais tarde, Laura percebe luzes estranhas fora da janela do avião, mas as considera apenas um pequeno delírio. Ela então percebe que Jake desapareceu de seu assento e vai perguntar a Raquel onde ele está. Quando esta revela que ele foi para a primeira classe, Laura e sua colega Suzy vão lá para verificar. Surpreendentemente, não apenas Jake está desaparecido, mas o corpo de Lance também não está lá. Assustadas pelo que acabaram de ver, as duas voltam imediatamente para a classe econômica. Laura informa o capitão sobre o passageiro desaparecido e o corpo morto, e também não perde tempo e informa sobre a luz estranha que ela viu do lado de fora pela janela anteriormente. Suspeitando ser um caça F-16, no entanto, Pete rapidamente descarta suas alegações, dizendo que nenhum caça se aproximou de seu radar desde que decolaram. Raquel vai novamente ao banheiro, mas antes de sair, fumaça começa a encher o banheiro e uma estranha mão a agarra e a arrasta para o chão. No próximo cenário, Laura e Suzy verificam fila por fila procurando o corpo de Lance, e quando Brad fica sabendo disso, ele revela que viu a imagem de Lance em sua tela. Pia também admite ter visto algo semelhante, o que prova que não são apenas alucinações. Então, com a ajuda do casal Rick e Liz, eles decidem investigar mais sobre Lance. O primeiro passo é tirar a bagagem de mão dele e levá-lo para a galeria. Quando eles abrem, o grupo encontra vários tubos de cabelo com nomes de mulheres colados nele. Jinta, a mulher misteriosa, fica sabendo da investigação privada do grupo, então ela recupera a caixa de madeira de Lance e a entrega a eles. Ela então retorna ao seu assento e tenta dormir, mas uma força desconhecida continua puxando seu cobertor para baixo. Depois de um tempo, as duas comissárias de bordo pegam Brad e o grupo tentando abrir a caixa de madeira de Lance. Laura diz que eles não podem tocar em sua propriedade pessoal, mas Rick explica que coisas estranhas aconteceram no avião desde a morte de Lance. Rick também sugere que examinem a bagagem de Lance no porão de carga, mas Laura rejeita a ideia e os manda de volta para seus lugares. No entanto, depois de dar uma olhada nos pertences de Lance, Laura muda de ideia. Ela então decide ir ao porão de carga procurar saber sobre a bagagem despachada. Infelizmente, uma mão emerge e arrasta Laura para longe. Enquanto isso, Brad e os outros voltam com Jinta para continuar a investigação. Quando abrem a caixa de madeira de Lance, encontram uma boneca da morte. Jinta, sendo uma nerd experiente, parece estar ciente disso. Ela explica que a boneca é um Shinigami na mitologia japonesa, um espírito da morte que coleta as almas das pessoas depois que elas morrem, mas apenas se elas deixarem o que as mantém ligadas a este mundo. Enquanto Jinta continua a explicar a mitologia, a boneca começa a fazer barulhos estranhos, o que faz o grupo perceber que Lance talvez esteja se recusando a deixar sua alma partir. Enquanto isso, o Capitão Pete começa a ouvir ruídos distorcidos no rádio novamente, e de repente alguém aparece por trás dele e ele grita de medo. Em outro lugar, enquanto Suzy espera por Laura perto da escotilha do porão de carga, outra mão tenta puxá-la para baixo. Suzy consegue escapar e corre para a primeira classe, mas uma misteriosa nuvem de fumaça a segue. A fumaça rapidamente se dissipa e Brad, Pia, Rick, Liz e Jinta correm para descobrir o que está de errado. Enquanto isso, Suzy se dirige para eles e um dos compartimentos de bagagem de mão se abre e ela é sugada para dentro. Totalmente apavorados, todos correm para a cabine, enquanto Jinta ouve suas próprias palavras e caminha hesitante em direção à figura desconhecida que aparece diante dela. Os outros descobrem o Capitão Pete e o copiloto mortos em seus assentos. Raquel também é vista sem vida no banheiro. Percebendo que a força invisível começou a tirar outras vidas, o grupo se apressa de volta para a cabine, mas o que eles veem choca a todos. Brad e Rick estão mortos em seus respectivos assentos, e nesse momento, a TV na cabine liga e relata que o voo 7500 sofreu uma descompressão catastrófica e toda a comunicação com ele foi perdida. Quando um caça foi enviado para investigar, descobriu-se que o avião estava voando no piloto automático e nenhum sinal de vida foi encontrado a bordo. Eventualmente, descobriu-se que todas as pessoas a bordo já estavam mortas. Tudo o que aconteceu depois disso foi apenas a misteriosa boneca controlando suas almas. O filme termina quando Liz acorda e encontra o avião vazio. Ela ouve um ruído estranho vindo de uma lata de lixo e ao inspecioná-la, uma mão descolorida aparece de repente, fazendo-a gritar de horror. E assim termina o filme. Eu espero que você tenha gostado e ficado até o final. Já deixa o seu like e se inscreve aqui no Cineclipes para mais vídeos todos os dias. Muito obrigado e até a próxima!